outro ponto que, aí já que eu queria falar sobre a questão das práticas voltadas para o autista, a gente sempre tem que pensar sobre. Vou usar o termo não tão correto, mas acho que dá para entender que é a qualidade de vida do autista. Um dos pontos principais em relação, no caso da comunidade médica, na comunidade mais especificamente da psicologia, mas que também envolve a psiquiatria, de certa forma, é a questão das práticas que se dizem eficazes em relação ao tratamento do autista, principalmente tratamento precoce, né, nas idades, na primeira infância, principalmente, que é, por exemplo, a análise do comportamento aplicada. Eu ainda estou estudando sobre isso, não algo fechado, porque existem estudos a favor, obviamente, a análise do comportamento aplicada, que também tem a sigla como ABA, e tem estudos contra esse tipo de prática, que eles utilizam muito o termo prática baseada em evidência. A questão do ABA, ele tem dois grandes problemas. Eu estou usando o exemplo do ABA, mas pode se aplicar a outros contextos. É que o ABA fica mais evidente. O problema do ABA cai em dois grandes abismos. O primeiro, que é a questão da eficácia do ABA, da ABA, no caso, que, no caso, existem estudos que falam que não existe não existe resultados relevantes que fazem com que o ABA seja uma prática científica, né? Claro que isso é um debate muito intenso na academia. Tem gente que fala, por exemplo, para quem entende mais da área da academia, fala que estudos relacionados à não eficácia da ABA não tem tanta credibilidade assim, mesmo que seja uma meta-análise, como o exemplo que eu estou me prendendo agora. E tem outros estudos que falam bem, mas alguns estudos que falam bem normalmente são de empresas. São publicadas por empresas ou financiadas por empresas, normalmente do ramo educacional. E é de praxe, dentro da academia, visto pelo histórico, que eu já vou dar exemplo, de que estudos acadêmicos feitos por empresas ou financiadas por empresas, é de praxe na academia ter uma certa deslegitimação pela questão dos interesses. Eu posso até dar dois exemplos. O primeiro das Radiant Girls, né, as garotas radioativas, né, do século passado, quando teve a questão do rádio, onde várias mulheres acabaram, por mais que tivessem teoricamente estudos comprovando a questão dessa questão que não ia prejudicar, acabou prejudicando várias mulheres acabaram morrendo, teve até caso de esconder estudos em relação a questão de prejudicar, né, esse elemento químico, que é um elemento radioativo. E um outro caso, que é um caso mais... na verdade, tem três. Um outro caso que é mais famoso tem relação com a indústria tabagista, onde tinham estudos relacionados aos benefícios do cigarro, por exemplo. E também o terceiro ponto, que meio que explica que não é porque está sendo publicado por uma revista conceituada que necessariamente é um estudo verdadeiro.
ele pode estar errado. Um exemplo disso é o famoso caso da Lancet, que foi publicado há alguns anos atrás, a questão da vacina causa autismo, e isso foi desmentido anos depois, porém o estrago já estava feito. Hoje em dia, de vez em quando, dentro da comunidade autista, pode haver pessoas que isso muito nos Estados Unidos, principalmente, mas pessoas que não querem vacinar seus filhos por causa dessa fake news, dessa notícia falsa de que vacina causa autismo. Então tem esses 3 pontos que fazem com que caia a questão da aba, especificamente, caia nesse abismo. E o segundo, que é ainda mais evidente, é a questão da ética, não necessariamente ética profissional, mas é uma ética voltada a direitos humanos, né? No caso da aba, tem uma explicação, porque, por exemplo, a aba são várias sessões, né, para uma criança ou adolescente. Claro que eu estou contando isso com o aba humanizado também, o chamado aba humanizado, que não tem, por exemplo, reforço negativo, né? O aba antigamente, lá atrás, tinha reforço positivo e negativo. Hoje em dia, o pessoal até evita isso, porém, ainda, no caso da aba, o objetivo é reforçar um tipo de comportamento. O que seria esse tipo de comportamento? Dentro do universo autista, os autistas costumam, para se regularem sensorialmente, eles utilizam de STIMs. STIMs são basicamente estimulações. As estimulações podem ser diversas, desde, por exemplo, rodar uma roda de carrinho, uma roda de bicicleta, balançar as mãos, o famoso flapping, a questão da ecolalia, tudo isso é estimulação. Justamente para fazer com que o autista não tenha o chamado meltdown e o shutdown, que na tradução a gente traduz de forma literal como crise e desligamento, né? Crise sensorial, a gente chama mais costumeiramente. Então, o que acontece? A questão da aba, obviamente, estou pegando como exemplo. A questão da aba, ela afringe os direitos humanos a partir do momento que ela força um tipo de comportamento que é considerado pela sociedade como normal, mas, na verdade, visa uma normalização. Essa normalização é baseada basicamente em nenhum critério. Se a pessoa está, por exemplo, se estimulando, fazendo ecolalia, fazendo STIMs, para não ter uma sobrecarga sensorial, a questão do aba faz com que a pessoa se recolha e acabe fazendo um tipo de ação que muitos autistas, confrontados ou não com a aba, acabam fazendo, que é a questão do masking. O masking, na tradução, é o mascaramento. Basicamente, é a própria pessoa, como o próprio nome diz, se mascarar e se portar de uma forma teoricamente mais normal possível perante as outras pessoas do entorno dela, justamente para ela não sofrer qualquer tipo de preconceito. Normalmente isso acontece muito em vários ambientes, acontece no mercado de trabalho, principalmente, acontece com autistas na academia, enfim. Então, no contexto da aba, essa pessoa acaba fazendo com que tenha que desenvolver o mascaramento
e é justamente para ela sair daquela situação. Porque quanto mais ela faz as estimulações, por exemplo, mais a mãe, por exemplo, ou o profissional de saúde vai entender que aquela criança, aquele adolescente, ele, seja por qualquer motivo que seja, ele não está se comportando de uma maneira adequada, de acordo com um padrão estabelecido, e sugere mais sessões, ou continuar sessões, né? Até o ponto que a pessoa faz o mascaramento, fazendo com que ela se mascare tão bem, mas tão bem, que o profissional de saúde, o pai ou a mãe desse filho, acabem vendo que a pessoa melhorou. Às vezes usam até aquela expressão saiu do espectro, né? Ou progrediu, foi do autismo grau 2 para o autismo grau 1, por exemplo, né? Chamado autismo leve. E basicamente tira a pessoa daquele contexto. Mas a pessoa já está fazendo mascaramento e ela continua fazendo mascaramento. E isso acaba gerando um efeito a médio e longo prazo psicológico na pessoa, porque a pessoa acaba como se ela estivesse interpretando um papel a todo momento. Tanto que a questão da aba, dessa espécie de normalização, era muito utilizada, por exemplo, para a comunidade LGBTQIA+. Até que acabou se tornando polêmico o suficiente para ser crime, né? Para ser bastante antiético mesmo. Mas isso ainda acontece com a questão da aba. Então, a aba é só um exemplo de vários tipos de violência. Por mais que o pai ou a mãe ou o profissional da área da saúde ou da psicologia tenha a melhor das intenções, é preciso ver primeiro, essa prática é realmente baseada em evidência? A gente tem que pensar dessa forma. A gente não pode pensar, a gente vai estudar algumas aulas sobre autismo, um professor acaba falando que, por exemplo, tal prática serve para autista, e sai da formação, sai da graduação e não estuda mais para saber se aquilo realmente é uma prática, primeiro, baseada em evidência, segundo, se é uma prática ética. E a questão ética, que por si só, que basicamente tem a ver com a questão do ouvir a comunidade, né? Ouvir outros autistas, perguntar, tratar o autista não como o objeto na sala, né? Ficar falando com os pais como se o autista não estivesse ali, não estivesse ouvindo. Então tem essas questões que a gente sempre tem que pensar muito bem na hora de realizar uma função na área do cuidado, né? Obviamente, o autista, como qualquer outra pessoa neurotípica ou neurodivergente, eles precisam de cuidado, porque tem a questão da interdependência, todo mundo depende de todo mundo. A questão é, ouça a comunidade, veja se reflita, né, e analise criticamente se essa prática é uma prática ética e se é uma prática que tem realmente base científica nisso. Claro que, principalmente nesse terceiro, é uma ação que demanda tempo, demanda um conhecimento mais na área acadêmica, como eu dei alguns exemplos da Lancet, por exemplo,
mas é um negócio que pode ser desenvolvido. Então, creio que seja isso. Depois, creio que vai ter sessão de perguntas. E é isso, obrigado. Eu tenho, depois, qualquer coisa, eu complemento com mais coisas.